Irmãos, vamos entrar em nome de Jesus. Amém? Pedir a Lília para chamar que rapidinho entra. Glória a Deus. Vamos sentando, meus irmãos, em nome de Jesus. Botar a Lília, vem rápido. Irmãos, vamos ter a palestra agora com o nosso pastor Marcos. Por favor, pastor. Lembrando aos irmãos que temos a nossa caixa de perguntas. Após a palestra do pastor Marcos, vai ter um intervalo maior. No retorno do intervalo, todos os palestrantes vão estar aqui respondendo algumas perguntas da caixa. Você pode pegar o seu papel com a Silvana ou com a Tayane e fazer a sua pergunta, tá bom? Pastor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Cumprimento o nome do pastor Zé Carlos, tá? Fica à vontade. A plenária é tua. Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus pela vida de todos vocês, disponibilizar aí esse tempo, né? Dispor desse momento de estar na presença de Deus, isso é maravilhoso, né? Não se apressem em sair da presença do Senhor, e é muito bom, né? Não tem outro lugar melhor do que estar na presença de Deus. E que o diga aí, recentemente aí, teve uma tragédia aí, né? Com uma artista famosa. E uma pergunta que um amigo pastor fez foi assim, ela não sabia que os últimos 30 minutos, né, que ela estava digitando um story na internet, seriam os últimos 30 minutos da vida dela, né? Então, a melhor coisa é a gente estar na presença de Deus mesmo, né? Se Deus é conosco, a gente vai onde tiver que ir e o Senhor estará conosco. E seremos mais que vencedores. Amados, nós estamos aqui com alguns minutos de antecedência, né, começando alguns minutos mais cedo. Então, os irmãos que estiverem me ouvindo nos arredores, poderem se aproximar, tomar assento, tomar o seu assento. E os irmãos que estiverem nos arredores trabalhando, sem problema, à vontade, tá? Obrigado aí. Eu quero agradecer ao pastor Zé Carlos, eu tive a oportunidade e prazer de conhecer, pastor Carlos Costa, pastor Glaucio, seu filho também estava aí, só não vi a esposa dele. Pedi perdão, minha esposa estava querendo vir aqui, mas o meu filho mais novo passou numa prova da Olimpíada de Matemática, acho que vocês já ouviram falar da OBMEP, aí escolheram justamente a data de hoje para fazer a prova. Então a irmã sabe, então eu peço perdão da minha esposa não estar aqui, e a ela também que ela gostaria de estar aqui. Ela fez uma carinha assim, eu falei, puxa vida, como é que a gente vai fazer? Aí ela, não, tá tranquilo, vai na paz, deixa eu aqui acalmando ele, a primeira provinha que ele faz, e glória a Deus, está lá fazendo lá. Irmãos, então vamos começar com uma oração. E como se trata de uma palestra, né, como uma aula, né, eu vou encarar como uma aula de escola bíblica, né? Então, como se trata de uma escola bíblica, de uma palestra, vou pedir a igreja fique em pé, todos. Aí não é exercício físico, mas de vez em quando a gente se sentir assim que está cansado, pode levantar, senta para não, né, ficar com aquele sono. Que é normal, tá? É cansativo, mas vale a pena. Nós temos um ministério missionário.
Então, antes de orar, nessa oração, coloque também os missionários que nós temos fora do Brasil e no Brasil. 3 famílias estão na África. Uma no Níger, outra família no Moçambique e já chegando no Malawi, e a outra família, recém agora, chegada ao nosso ministério, mas já tem vasta experiência no campo missionário, está no Senegal. Então, ore por essas famílias, família do missionário Flávio, do missionário pastor Wilcimar e do missionário Xande e sua esposa Giovana. Então, ore por essas famílias que estão fora do Brasil. E aqui no Brasil, por todos os campos missionários, por todas as juntas, por todos os que fazem como vocês estão fazendo. Eu participei de escola de missões, depois de ter feito o seminário teológico, e na escola de missões a gente passava longos períodos adorando, orando e buscando a presença e a face de Deus. Então, que nessa tarde, se você que está aqui, chegado aqui a esse trabalho, ainda não recebeu o Espírito Santo, receba o Espírito Santo nessa tarde. Busque o Espírito Santo. E também está na hora de renovarmos as nossas forças no Senhor. Os crentes mais experientes, renove-se na presença de Deus. Com a presença do Espírito Santo é que fez aqueles primeiros crentes entregarem a própria vida por não negar a Cristo. Quem nessa tarde aqui, eu acho que é redundante eu perguntar, está preparado para morrer por amor a Cristo? Você está numa nação livre, mas nesta oração, não esqueça que existem irmãos como você e eu. E eles me emocionam quando eles dizem nas cartinhas. É verdade, irmão, que lá no Brasil existem pessoas que nem me conhecem e oram por mim? Toca o coração, né? Irmãos, oremos então. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui em Tua presença, Senhor. Louva a Deus pela vida de cada um que dispôs desse tempo de sair cedo. Muitos correram aí no almoço, com o almoço, as donas de casa, Senhor meu Deus, expediente, pediram dispensa. Muitos que poderiam estar aí de serviço, de plantão, estão aqui, Senhor meu Deus, reunidos. Chega, Senhor, a Tua presença até nós. Tem misericórdia de nós. Meu Deus, em nome de Jesus, que através de cada um aqui, cada alma aqui representada, Senhor, o Teu reino avance, meu Deus, com poder e glória, para a glória do Teu santo nome. Queremos, Senhor, meu Deus, ganhar muitas almas para o Senhor, Senhor. Queremos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, que o Senhor vá à frente, Senhor, meu Deus, que sem a Tua presença, sem o poder do Espírito Santo, sem a estrutura de conhecimento da palavra de Deus, nós poderíamos até ficar envergonhados aí na rua. Mas em nome de Jesus, Senhor, sopra sobre nós o Teu Santo Espírito, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito e nos dá, Senhor, meu Deus, abrir os olhos, Senhor, abre os nossos olhos, olhos do nosso entendimento, para compreender, Senhor, meu Deus, as sagradas Escrituras e o poder de Deus. Chega a Tua mão poderosa sobre todas as nações ao redor desta terra, sobre todas as nações. Levanta homens e mulheres poderosos, como tem levantado aqui nessa tarde, para pregar o Teu Evangelho, não somente por aqui, por perto, mas também até os confins da terra. Pai, em nome de Jesus, reveste cada um com toda a armadura de Deus que está em Efésios 6. Nos revestimos nesta tarde, Senhor, meu Deus, para possamos, Senhor, meu Deus, estar ali firmes, Senhor, e constantes na Tua presença. Repreenda todo o mal, toda palavra contrária, cansaço físico, mental, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Sê conosco. Assim nós pedimos e Te agradecemos. Entregamos cada missionário do Senhor ao redor do mundo em Tuas mãos. Não só hoje, mas para todo sempre. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Podeis sentar? Até para não cansar muitos irmãos. Abra a sua Bíblia. Vamos fazer logo a abertura com o texto bíblico. Eu vou utilizar o slide aqui para um guia, né? Mas tem bastante assunto para explorar, dependendo do slide aí. O meu objetivo é chegar no penúltimo tópico, que é justamente esse tema aí. Mas se os irmãos observarem aqui, né, o impacto da igreja na comunidade local. O Senhor Jesus, Ele trabalhou com a comunidade local. Então nós vamos ver como era como o Evangelho impactou, como o nosso Deus impactou a comunidade lá da onde Ele veio, da onde Ele nasceu, da onde Ele foi criado e da onde Ele começou e encerrou o seu ministério lá, aqui na terra, né? Então nós vamos ver isso aí também. Ali, no tópico 1, nós vamos falar que há uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. Mas eu prometo a vocês, eu não vou falar de batalha espiritual como um mercado de livros que tem sido vendido, principalmente nos Estados Unidos. Não é de hoje, eu estou aqui em 2021. Para você ter ideia, eu tive acesso a um desses livros em 1997. Então, tem bastante tempo, não é de hoje. Mas existe um mercado paralelo, só falando assim, para venda de livros sobre batalha espiritual.
Eu não estou vendendo livro sobre batalha espiritual. Nós vamos falar da batalha espiritual bíblica e real. Eu vou compartilhar a experiência com vocês aqui, tá? Então eu vou fazer um quebra-gelo aqui antes de passar para frente aqui, justamente aqui nesse esboço da palestra aqui. Então, nessa introdução aí, vamos falar da guerra espiritual. Há uma batalha espiritual e deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês receberam uma apostila aí? Conseguiu entregar, minha irmã Silvana? Me ajuda aí, por favor. Ô, glória, tá ligado. Isso. Já pensou? Um monte de cópia aí, não chegar? Tem que chegar nos irmãos. Faz aquele esqueminha, né? Dá na frente aqui e vai passando de mão em mão, um vai passando para o outro. Obrigado aí. Irmãos, então enquanto ela vai pegando, a gente vai fazer um quebra-gelo aqui rapidinho com a igreja aqui, depois dessa passagem aqui. Então, no roteiro, Jesus ordena para que toda a igreja evangelize. Existe um missionário antigo, lá do Canadá, Oswald Smith. Você precisa ler os seus livros, como Evangelizemos o Mundo, tá? A Paixão pelas Almas. Procure ler. Se você vai pegar essa gravação depois, procure ler. Se você não tiver acesso, depois me peça a relação de livros, bons livros, para eu passar para vocês. E eu compartilho de vocês, tá? De graça receber e de graça dar. Ó, tipos de impacto. Então, a igreja local, ela não é influenciada. Ela tem que influenciar, tá? Então, cuidado com isso, para você não ser influenciado. Eu vou compartilhar uma experiência com vocês aqui. Tem gente que quer falar de política no evangelização quando vai na rua. Porque, se vocês conhecem, deve ter aprendido nos seminários aí, que a igreja, o termo igreja, ele vem de um termo grego que quer dizer para fora, saídos para fora, falar com os de fora. Reuniões que aconteciam em algumas assembleias em praças, na antiga Grécia, também se chamava de igreja. Então, a igreja ela tem que fazer o que ela faz também fora das quatro paredes. Pode começar na sua casa, pode começar na sua vizinhança e pode começar no seu bairro. Uma forma tão tremenda de você evangelizar é através do testemunho. E se nós vamos tocar num assunto aqui, chave, né? O tema da nossa palestra é o impacto do evangelho na comunidade local, isso começa dentro de casa. Quantas pessoas, não precisam se mostrar, se acusar, não quero acusar ninguém, 99% das pessoas que estão aqui estão me conhecendo pela primeira vez. Eu destaco isso, tá? Eu destaco isso porque senão alguém vai falar assim, ele me conhece, ele sabe que eu estou passando dentro de casa. Não conheço e Deus não está me revelando nada aqui agora, não. Então, é realidade. As pessoas, eu estou lá pregando o evangelho, estou falando com alguém na rua e ele fala de algum problema que ele passa em casa com um cristão que se diz cristão dentro de casa. Falando palavrão, espancador, ele não dá um testemunho dentro de casa e quer ganhar o mundo inteiro para Jesus. Tem uma palavra veio em mente agora, 1 Timóteo 5,8. Aquele que não tem cuidado do seu, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Memorizei isso aí. Isso falou no meu coração há uns 20 anos atrás. Aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família. 1 Timóteo, se eu não me engano, falha a memória, 5,8. Se você buscar aí depois, você me corrige se eu estiver falhando a memória aqui. E no final, depois sobre essa questão da igreja influenciar o seu bairro, por exemplo, nosso ministério, ele essa busca de vocacionados, pessoas que têm vocação para evangelizar. Compartilho rapidamente com vocês uma outra. Na igreja tinha uma senhora lá, uma igreja que a gente foi de Inhaúma, e ela falava assim, vocês jovens andam tudo rápido, andam na minha frente e me deixam para trás. Aí eu, não, dona irmã Maria, eu estou aqui do seu lado, eu estou aqui contigo. Ah, você está aqui comigo, mas você não vale, você é como se fosse um filho para mim. Cadê o pessoal? Eles acham que eu também já fui jovem também. Aí ela ficou chateada porque o pessoal ia muito na frente dela, entregando folheto, conversando com as pessoas, ou mesmo no ar livre, e ela ficava andando devagar para trás. Mas Deus deu uma sabedoria para a gente na época, que a gente conseguiu pegar toda a terceira idade, todo o pessoal, até quem não estava conseguindo andar direito. Existe um grupo de evangelização que sai para a rua, e é importante ter um grupo que fica intercedendo e orando por esse grupo. E aonde você acha que eles entraram? Na intercessão. Então, enquanto o grupo mais idoso, mais experiente, intercedia, os mais novos iam. E quando era um ar livre numa praça, aí realmente estava todo mundo parado no mesmo lugar, não tinha essa problemática, tá? Então a igreja ela tem que influenciar e não ser influenciada. E na conclusão ali, a gente vai falar sobre fazer discípulos. Não está em Mateus 28, 19? Fazei discípulos e não membros. Não adianta a gente querer encher a igreja. Aí isso veio lá de um pastor americano quando ele falou, você acaba usando métodos para que a igreja fique cheia, inchada, lotada. Métodos carnais. E depois você mesmo, que é um membro fiel, reclama que a sua igreja está cheia de crentes carnais.
Mas você usou método carnal, quem que você acha que você vai atrair? Carnal. Se você usou métodos carnais, vai atrair crentes, pessoas carnais. Então a gente tem que manter uma base, uma disciplina bíblica de pregação séria, que não mudou, a Bíblia não muda, do Evangelho. Os tempos são outros, os tempos mudaram, mas a palavra de Deus dura para sempre, nunca mudou, não mudou, amém? Então deixa eu chamar aqui para me ajudar o meu irmão Guilherme, lá da Primeira Igreja Batista de Parque Independência, está aqui com a gente também, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do irmão Guilherme, glória a Deus. Essa família está crescendo cada vez mais. Trabalhamos junto, eu, o Matos, o Vinícius, a Silvana, ele, olha aí que benção aí. Então ele vai me ajudar a fazer uma dinâmica aqui. Enquanto ele vai preparando ali a parte elétrica, deixa eu mostrar aqui essa parte aqui que a gente faz lá na praça. Eu ganhei alguns minutos aí, então vamos lá. Amados, essa garrafa aqui, eu queria uma garrafa escura, aí achei essa daqui. Quanto mais escura for, melhor. Depois, quem quiser aprender, eu ensino. Mas agora vocês têm que ter a mesma sensação do pessoal que está na rua. Então eu vou fazer uma manobra aqui com o microfone para não perder a voz. Pode ficar, dá tranquilo. Aqui, ó, acho que é melhor, né? Acho que é melhor, obrigado. Aqui, eu estou na praça lá, aí essa garrafa aqui, ela representa o pecado. E o que acontece com as pessoas? Aqui está o Teimosildo. Repita assim comigo, Teimosildo. Adivinha por que ele chama esse nome? Não, crente não adivinha, né? Mas sabe por que ele ganha esse nome, né? Ele é teimoso. Ele acha que ele pode se envolver com as coisas erradas, ó, se envolver, e a hora que ele quiser ele sai. Mas ele vai entrando cada vez mais fundo. Ele entra nos vícios, ele entra em coisa que não deve, fala coisa que não deve, e ele vai ficando até manchado. O pecado ele acaba manchando a pessoa. Mas ele fala assim, a hora que eu quiser eu tenho domínio disso, eu saio, ó, eu me liberto a hora que eu quiser, esse vício não me prende. Aí ele vai e entra fundo, ele fala, ó, eu vou lá fundo e saio a hora que eu quiser. Mas tem uma hora que ele acaba ficando preso lá dentro. E quando ele fica preso, ele tenta sair, ele não consegue, ele fica preso. E aí o que acontece? Ele não sabe como sair. Só que a igreja, ela tem essa palavra de libertação. E aí você fala, como é que ele ficou preso? Ele ficou preso no pecado. Mas por quê? Ele achou que ele tinha domínio, ele podia entrar e sair a hora que ele quiser. Olha o que aconteceu, ele ficou escravo do pecado. Mas tem um nome, igreja, a gente fala na praça, né? Tem um nome que tem todo o poder. Que nome é esse, igreja? Um nome que é sobre todo nome. Está fraco, igreja? Que nome é esse, igreja? Fala assim, seja livre em nome de Jesus. Ó, ele entra e não consegue, mas em nome de Jesus ele sai. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor, ele é digno. Agora aqui, eu vou mostrar para vocês uma outra aqui, essa aqui a criançada adora, a gente faz nas escolas bíblicas também, nos ar livre, né? Que é a propriedade do sal. A Bíblia nos compara com sal. A Bíblia fala, sal da terra e luz do mundo, para que nós sejamos e façamos a diferença. Pega a experiência, põe uma água, põe açúcar, você põe e ela fica doce, sim. Aí você põe uma água, põe sal, ela fica salgada. Agora pega um pouquinho de sal e põe nessa água doce. Ou pega um pouquinho de açúcar e põe nessa água salgada. A água salgada não vai ficar doce, mas a água doce vai pegar a propriedade. Por quê? Como sal da terra e luz do mundo, você tem que fazer a diferença. Então preste atenção aqui, que o meu amado irmão vai mostrar aqui. Aí, mostra aí como era a ligação da gente no passado. Vê se está isso, deixa ligado. Essa é a ligação que a gente tinha antes do pecado com Deus. Lá no Éden, uma ligação direta. Poxa, a gente tinha tudo com Deus. Conversava na viração do dia. Uma coisa maravilhosa. A gente tinha essa luz direta com Deus. E com o pecado, olha o que aconteceu. Perdemos essa ligação. E aí, o Senhor, Ele nos convida para a água da vida. Mas se você não fizer a diferença, se você não buscar de todo o teu coração, a palavra bíblica que diz, como pregarão se não há quem pregue? Como irão se não forem enviados? Romanos, se eu não me engano, capítulo 10. E aí eu vou pegar um pouquinho de sal aqui e vamos ver se ele faz a diferença. Fala assim, põe mais, pastor. Eu preciso de mais unção, pastor, fala. Põe mais, pastor. Fala assim, eu sou o sal da terra, luz do mundo. O que está em mim é maior do que está no mundo. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele é digno. Pode tirar, obrigado.
Obrigado, meu irmão Guilherme. Glória a Deus. Cuidado para não tomar um choque aí, hein? A gente não perder a bênção. Glória a Deus. Amados, todos receberam a apostila aí agora? Glória a Deus. Então, repara só que você deve estar nessa introdução aí. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Isso mesmo. Vocês estão vendo aí o número 1, não é isso? Então, vocês estão tendo a mesma visão que eu aqui. Essa introdução sobre o texto aí, tem um na tela e tem uns dois aí na folha de vocês no número 1. Tá assim, introdução mais texto bíblico. Eu pedi que vocês abrissem aí em Lucas 10. Então, abra aí em Lucas 10, quem ainda não abriu. E quem já abriu, vai direto no versículo 25. Você vai ter uma sensação aí muito interessante. Duas pessoas religiosas vão passar por uma situação na comunidade lá local e não vão fazer nenhum tipo de diferença. Mas vai aparecer uma pessoa de uma comunidade vizinha. Se vocês me ajudam a lembrar, vamos lá o pessoal bom de Bíblia. Teve uma mulher, se eu não me engano, samaritana, que ela chamou a atenção do nosso Senhor Jesus. Você lembra dessa passagem? Ela falou, olha só, você vem me pedir água? Você não sabe o que você está falando, não? Aí, olha para quem que ela falou. Você não sabe o que você está falando, não? Você não sabe que os judeus não falam com o samaritano? Não tem isso? Olha só onde ela invocou essa palavra, gente. Essa palavra é lá das antigas, quando houve uma ruptura dos dois reinos. A Samaria era a capital do reino do norte. Vê se vocês me ajudam aí, bom de Bíblia. O reino de Israel, quando dividiu. E o reino do sul, Judá, a capital, se eu não me engano, Jerusalém. Me ajuda aí os bons de Bíblia aí. Isso aí, ó. A igreja tem que estar boa de Bíblia para você evangelizar. Então, ela remontou lá no passado para falar para o mestre dos mestres, Senhor dos senhores. Aí você não sabe o que você está falando. Não, só faltou falar assim, né? Igual o carioca, né? Você não sabe o que está falando, não, rapaz. Você não sabe que os judeus não falam samaritano? Aí ele, mulher, se você soubesse, né? Quem está te pedindo água. Então, diversas vezes, e isso tem que acontecer na evangelização, vamos trazer para nós aqui, para a comunidade local. Você vai encontrar pessoas com alguns paradigmas, algumas coisas já construídas na mente, no coração, algumas barreiras. Estava em Niterói fazendo esse apoio missionário para montagem de departamento e me coloca à disposição aqui, tá, pastor Zé Carlos? Para ajudar a igreja. Lá em Niterói, fomos fazer aquela saída de experiência prática, né? O prático, que a gente chama lá na escola de missões lá. Então, fomos para o treinamento prático. Eu estava ali perto das barcas, entregando folheto. Eu sou da Sociedade Missionária Resgate. Nosso trabalho é no Brasil e fora do Brasil. A igreja que eu estava dando apoio lá era uma Assembleia de Deus local lá de Niterói. A gente está com um folheto na mão, com o seguinte entendimento. O folheto em si, só panfletar, isso não caracteriza uma evangelização. Mas também não é para ser excluído essa possibilidade, não. Porque com o folheto é interessante, que às vezes você está fazendo aquela evangelização, eu chamo de arrastão. Você vai todo mundo andando pela mesma rua, os dois lados da calçada, não encontrou ninguém, põe na caixa do correio, põe lá no limpador de para-brisa, mas não deixa de deixar a palavra lá. Mas existe aquela evangelização, ainda que você tenha o folheto de evangelização, uma carta, e evangelizar com carta é muito bom, hein? Depois eu passo um modelo de carta aí. Com carta, e você toma tempo com a pessoa, que seja alguns minutos. Cheguei lá, estamos lá no centro de Niterói, ainda bem que aconteceu comigo. Um rapaz chega perto, ok, só tem um minuto, ele não deixou nem eu terminar de falar. Ele pegou o folheto, glória, então ele quer o folheto, né? Ele fez questão de amassar o folheto, só não bateu em mim, ele só não bateu, mas ele amassou assim no meu rosto, assim, e tacou em mim. Ah, vocês ficam dando dinheiro lá para o Macedo. Macedo? O que eu tenho com Macedo? Quem é Macedo? Não tenho nada com Macedo, não tem nenhum Macedo na minha igreja, igreja local. Então, veja a cosmovisão ou a visão que as pessoas estão tendo do evangelho aí fora. Quer outra mais rápida? Estava ali no centro da cidade. Tem até uma foto que está você e a Silvana, lá em frente ao ministério, lá na rua. Estava falando com um morador de rua. Quer ouvir uma palavra, rapaz? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, rapaz. Quero pregar o evangelho verdadeiro para você, rapaz. Você tem um minuto da sua atenção aí, rapaz? Eu com ele ali. Levanta aí, rapaz, vem falar comigo. Ah, eu quero te agradecer aqui. Eu sei, cara, a gente vai te dar quentinha, vai te dar aqui uma comida, mas eu quero pregar o evangelho, quero conversar contigo, quero tomar um tempo contigo. Aí nisso eu estou conversando com ele aqui e ele está ali todo amigável comigo até. Aí vem um aqui, puxa minha roupa aqui, o paletó aqui. Aí, pois não. Aí ele, desculpa aí incomodar o senhor. Eu, pois não. Então, quando o senhor terminar aí, o senhor faz a oração do descarrego para mim? Tá umas coisas que a gente não consegue
Obrigado, irmão. Então, tem umas coisas que a gente não consegue entender que está acontecendo na nossa sociedade. Na dúvida, fica com a palavra, igreja. Na dúvida, não seja antipático, não devolva na mesma moeda, não precisa... O que eu tinha que fazer então, né? Você jogou o papel em mim, então você vai ver só como é que eu não vou jogar em você também. Então, na dúvida, você não vai entrar nesse combate pessoal, carnal, que as nossas armas, nós vamos ver num dos slides aqui, ela não é carnal, ela é espiritual. Sim, poderosas em Deus para destruir fortalezas. E fortalezas espirituais invisíveis. E deixa eu te avisar, que existe antes de você. Então não tente ser mais inteligente que as fortalezas do mal. Tente ser cheio do Espírito Santo. Procure buscar a palavra de Deus. Aí você vai pegar o Evangelho com poder e glória. Porque o que fazia aqueles primeiros discípulos lá, isso está no meu coração. A entregar a sua própria vida por amor a Cristo. Não negar a Cristo, era o poder do Espírito Santo. Alguém poderia por si só no seu intelecto dizer assim, eu não vou negar a Cristo, eu não vou negar, eu sou forte. Rapaz, quando você estiver diante para tirar a sua própria cabeça, como perdeu o apóstolo Paulo, quando você estiver preso na cadeia, será que você vai cantar louvores? E você vai primeiro dizer assim, estou sendo preso por quê? Estou sendo preso por quê? É assim que acontece ainda hoje a perseguição ao redor do mundo. Então, irmãos, abriram aí? Capítulo 10 de Lucas, versículo 25, leiam comigo. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Olha como é que eles fazem. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? E isto ele respondeu, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Essa palavra tem sido feita até hoje, mas vamos ficar com a Bíblia aqui, olha só. Jesus prosseguiu assim, dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho e, vendo-o, passou de largo. Repita comigo, sacerdote. Versículo 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Repita comigo, levita. 33. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. E vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levando para uma hospedaria estalagem, o tratou dele. E no dia seguinte, tirou 2 denários, 2 dinheiro, e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual... Vai, igreja IEFA, e procede tu de igual modo, amém? Receba essa palavra. Procede tu de igual modo. Aí a gente diz, mas eu não tenho condição, não tenho dinheiro. Olha aí a questão de você ter um departamento organizado para pensar isso aí. De repente, eu não lembro de uma igreja que eu tive que tinha centro de recuperação, e eu fui dar aula num centro de recuperação. Nossa igreja não tinha um centro de recuperação próprio, mas eu acabei sendo adotado por um, onde eu podia encaminhar as pessoas para lá, ainda posso, e fica um pouco perto daqui. Só que é para o lado de lá do presídio de Bangu, para o lado de lá. Depois, bem depois, lá no final, na serra lá. Então, depois eu indico aí para o pastor, para a igreja aí. Porque, tipo assim, como é que a gente vai fazer um trabalho, um tratamento com esse tipo de pessoa? Igreja, nós somos a igreja do Senhor. Nós fomos colocados nessa terra para ser o quê? Sal da terra e luz do mundo, para fazer a diferença. Você pode não ter as condições de você fazer. Sabe quando a gente fala, né? Como é que se faz missões? Isso é antigo, né? Orando, indo ou colaborando financeiramente. Então, de repente, você não pode estar lá, ou não tem condição de levar.
Mas você vai juntando forças e, quem sabe, você leva um caminhão de 8 metros, que é o próximo desafio agora. Chegar na Minas Gerais, Itaobim, e depois em Salvador, Bahia, com um caminhão de 8 metros com doação, e além de Bíblias também. Então, ore por esse projeto aí, tá, gente? E se alguém souber de alguém que pode nos ajudar com esse caminhão, é só falar aí que a gente está à disposição. Irmãos, olha o que aconteceu aqui. Essas duas pessoas que eu pedi para vocês repetirem, o sacerdote e o levita, religiosos. Religiosos. E judeus. Da religião, do judaísmo. E quem acabou ajudando? O lá da vizinhança, lá de Samaria, lá do vizinho, lá da cidade vizinha lá, da outra capital lá. Entendeu? Vai e faz de igual modo. Irmãos, seguindo avante aí. Deixa eu dar mais um toque aqui agora. Isso. Agora abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Se ficar muito pequeno de você enxergar daí de trás o slide aqui. Passou direitinho? Ah, foi eu que não apontei, né? Obrigado. Então, lembrando a vocês, então, sobre guerra espiritual. Eu via dos antigos também que crente maduro não se escandaliza. O crente, quando ele está amadurecido, busca se amadurecer na presença de Deus, ele não se escandaliza. Tem uma palavra que diz que você deve se revestir de toda a armadura de Deus, entendeu? Toda a armadura, ela vai daqui da cabeça aos pés. Ela fala sobre capacete da salvação, e como acontecia com o sacerdote, você está protegendo a sua mente, inclusive, de palavras torpes, de olhar para onde não deve, de falar o que não deve, é tudo aqui na cabeça, né? Até de ouvir o que não deve. E você vem descendo, ele vai te dando a couraça da justiça, entendeu? Olha como é que o cara fica, né? Pensa nisso no mundo espiritual, tá ligado? Lembra daquela oração, ó, igreja firme, hein? Aquela oração que foi feita lá, se não me engano, do Eliseu com Geazi, que o Geazi não conseguia ver o mundo espiritual. Depois confere lá. Como é que ele se sentiu quando ele viu o mundo espiritual? Maior é o que está conosco, né? Do que o que estão com ele. Ficou todo mitidão, né? Mas antes ele estava com medo, né? Então, irmãos, procure na Bíblia, porque essa palavra vai se repetir no Novo Testamento. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Tem de bom ânimo. Jesus falou, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Quando você está com toda essa armadura de Deus, ele ainda fala da espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Quando fala de palavra na Bíblia, ainda fala que você tem que se apresentar como obreiro, de que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Então procura manejar bem estudando a palavra. Existem crentes evangélicos na nossa geração que eles memorizam os versículos dos louvores. Pior se tiver errado o versículo, ele vai memorizar errado. Falam de versículo que nem na Bíblia está. Se você quiser depois essa ideia, fique à vontade, está liberado. Não tem esse negócio de direito autoral, nada disso não. Mas eu estou fazendo uma Bíblia de estudo chamada Absurdo, de versículos que não estão na Bíblia e as pessoas falam que está na Bíblia. Então, cuidado. Então, tem coisa que a pessoa fala que não está na Bíblia. Mas você tem que ser, então, um profundo conhecedor da Bíblia, porque contra quem você está lutando, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, nessa palavra de Efésios, mas contra os principados, potestade, as espirituais, invisíveis da maldade. Então, quando você está lutando contra esse exército que é maior do que você, que é mais poderoso que você, sem Deus, muito mais poderoso que a gente, então você sabe o que espera. Vou compartilhar com vocês mais uma. Eu não sei se eu falei aqui, mas eu tinha falado com os irmãos aqui antes de começar. O rapazinho lá em Niterói, que voluntariamente quis participar do serviço de evangelização e social. Eu sempre vou deixar até aqui um material no final para vocês, e esse slide pode ficar aí na igreja, do trabalho que é a missão resgate, que é o braço espiritual, e o amor ao próximo, que é o braço social. Não dissocia essas duas coisas. Existe trabalho social que é feito até por quem nem em Deus acredita. Qualquer religião. Não estou ofendendo ninguém. Mas, quando você vai fazer um trabalho com a igreja, prepare-se. Repita assim comigo, prepare-se. Prepare-se para o que Deus tem para você, para o que você pode encontrar aí na frente. Esse jovenzinho, nem crente era, mas tinha um bom coração, sempre colaborou. E um dia ele falou que iria ir com vocês. E ele foi para a rua junto. E quando chegou lá na rua, ele estava orando para um rapaz, ele parecia que tinha consagrado o corpo dele lá, estava com as marcas de pentagrama, dos negócios estranhos. E esse rapaz, ele muito quebrantado, chegou a pedir oração. Uma pessoa, um moribundo, né, um transeunte, um morador de rua também. Aí esse rapazinho, que nem crente era, não era nada, ele falou, eu estou aqui para ajudar, eu quero ajudar, um bom coração. Sim, então se você está voluntariamente aqui, fica com a gente, não separa da gente não.
E ele queria ir, ele queria estar perto. É o desejo dele, né? Mas a gente tem que ir preparado. Quando ele foi falar com esse rapazinho, entregar uma quentinha, entregar lá alguma doação lá, o rapaz da tatuagem lá do pentagrama, lá dos símbolos estranhos lá, pediu oração para ele. Aí, ora por mim, gostei de você. Ele ficou sem graça, congelou, ficou sem saber o que fazer, o que é orar, o que é isso, o que eu faço. Não estava preparado. Aí ele ficou sem graça e tal. Aí ele, só um instante, aí foi lá nos irmãos. Pô, ele pediu oração. Aí ele, eu queria que você orasse. Aí rolou ali uma batalha ali. Eu queria que você orasse. Ele chamou os irmãos, chamou lá uma meia dúzia, foi lá, foi orar com ele. Rapaz, esse menino falou que nunca mais quer ir para a rua, não consegue dormir há 3 dias e fica vendo vulto lá na casa dele. Quem mandou ir despreparado? Ninguém mandou ele ir, ele quis ir. Eu lembro quando um irmão que estava ensinando isso falou, temos que ir, temos. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Mas como é que você vai pregar o evangelho? De que maneira? Você está se preparando? Você tem lido a Bíblia? Como eu disse, eu estou encontrando. Eu vou levantar essa estatística. Existem crentes evangélicos que não lê a Bíblia. Existem crentes evangélicos que não estão lendo a Bíblia. Ele lê caixinha de promessa. Tira aqueles versículos que só fala de bênção. Não é isso. Não é isso. Amados, seguindo avante aí, porque o tempo avança muito rápido. Olha ali, Tiago capítulo 4, versículo 7. Eu quero dizer para vocês que sobre o inimigo, o diabo, Satanás, seus anjos maus, o Lúcifer, olha lá, ó. A Bíblia fala que nós devemos resistir na fé. Resiste. Satanás, inimigo. Sujeitai-vos, mas de que maneira? De qualquer maneira? Não, então vamos dizer junto aí, Tiago 4, 7. 1, 2, 3. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Cheio do Espírito Santo, fala assim. Cheio de palavra, fala assim. Na palavra, o Senhor Jesus falou com ele lá no deserto, quando foi tentado, depois do jejum, 40 dias. Na palavra. O que ele combatia contra Jesus? Com a palavra. Ele chegou a falar o Salmo 91. Que isso, rapaz? Aí Jesus, não tentarás ser o teu Deus. Rapaz, não é assim não, rapaz. Que tem conhecimento. Então, olha só. Vai ali, na próxima linha que eu botei ali, ó. Mas e da carne, igreja? Então lá, ao diabo devemos resistir. Mas e na carne? Devemos fugir. Fugir de toda aparência do mal. É isso que você faz a diferença na rua. Quando você está num lugar. Eu lembro os antigos até falando. Até para tomar um copo de Guaraná, você tem que vigiar no bar, né, no botequim, na padaria. Pensa, eu fui auxiliar de pedreiro. Pensa no cara suando na hora do almoço e ganha um copo de Guaraná geladinho na hora do almoço. E eu não almocei sem beber nada, aí depois ganha um Guaraná. Aí tá você lá na porta da padaria, lá com um copinho de Guaraná e passa o crente lá. E eu vi o pastor lá bebendo um copinho de cerveja. Vigia, vigia. Olha 1 Tessalonicenses 5, 22. Vocês conseguem enxergar daí? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Abstende-vos de toda aparência do mal. Palavra de Deus. Amém? Não é palavra minha. Irmão, seguindo avante. Mudou lá? Mudou? A gente já leu do Bom Samaritano, eu vou passar esse slide. Alguns eu vou passar rápido assim. A diferença que ele fez naquela comunidade. E aqui eu trago para a igreja, deixo com a igreja. Está no material de vocês aí. Eu quero até discorrer rapidamente sobre isso, mas é muito importante isso que está aqui. Aqui no Salmo 51, é como que o dom que Deus me deu, eu posso profetizar na vida da igreja, falando assim, biblicamente, e conforme a palavra, e com temor do Senhor. Essa palavra de 51 de Salmo que está aqui, logo em primeiro lugar, está vendo ali no primeiro pontinho? Eu botei assim, anote, que eu acho que não está na folha de vocês. Estava orando a Deus em casa e Deus foi me dando. Anota isso aí, Salmo 51, versículo 10 ao 13. Você pode conferir agora ou em casa. E diz lá a palavra, quando Davi, depois de ter caído com Betseba, ele se arrepende, no pó e na cinza. E quando ele fala assim, né? Cria em mim, ó Deus. Repita comigo, cria em mim, ó Deus. Um espírito reto. Um espírito inabalável. Não me retires da tua presença. Ou melhor, não retire de nós o teu Espírito Santo. Repita comigo, não retire de nós o teu Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um coração reto, um coração puro, um espírito inabalável. Não me tires da tua presença. Gente, como a Bíblia diz, é mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 fora da presença dEle. A presença de Deus, você pode ser uma bomba numa comunidade. Eu já vi cena de a gente estar numa comunidade de pessoas do tráfico tirar o armamento assim da cabeça.
e pedir oração chorando. E você vai ver, é filho de crente que se desviou, se afastou, não obedeceu nem papai nem mamãe e foi fazer coisa errada que não devia. Aí agora está emaranhado, não sabe como se libertar. Esse mesmo jovem aparece de moto lá na porta da igreja chorando e falando: abandonei o tráfico, eu quero Jesus. Só Deus pode fazer isso. E você vê um monte de jovens como eles estão sendo levados. Eu fui pregar numa comunidade também lá na Ilha do Governador, e certa vez eu estou chegando na porta da comunidade, veio um guri desse tamanho com um fuzil, que acho que era maior do que ele. Aí olhou assim: e é irmão, pode deixar, entra aí, irmão, pode entrar. Ele autorizou a minha entrada, vai dizer, vai vendo isso aí, gente. Te falar, hein? E eu ia fazer um trabalho com criança, pensa no meu coração lá, lembrando dele lá, fazendo a segurança da entrada da comunidade, e eu lá fazendo um trabalho com criança. Eu tinha uma foto para mostrar a vocês, mas outro dia eu mostro aí. Tá? Então, irmãos, em nome de Jesus, coração puro. Olha essa palavra de Salmo 125:1, se não falha a memória, é aquele que diz assim, ó: os que confiam no Senhor, me ajuda. Cadê o coral? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, olho no olho. Firme. Você sabe em quem você tem crido. Você tem o poder do Espírito Santo. Não é uma brincadeira. Eu não sou um ser invisível, eu sou um ser de carne e osso. Mas nós temos a presença do Espírito Santo para fazer a diferença. No Lucas 6, 27, 2 Coríntios e Efésios 6, que a gente tem mencionado aqui, vocês vão ver eu sempre mencionando. A batalha espiritual. A nossa arma não são carnais. Não adianta combater luta com luta. Eu lembro num filme, retratou pouquinho ali, porque filme é muito curto. Aquele filme do apóstolo Paulo, não sei se vocês viram. Eu recomendo que vocês vejam. E se possível na igreja, que ele está liberado para você ver em local público. Veja esse filme, a igreja lá de... ali era Piedade, a igreja Nova Vida. Fomos todo mundo para o Norte Shopping. E toda a sala do cinema, inclusive pessoas que não eram cristãos, poderam assistir o filme. Ele foi uma super produção do apóstolo Paulo, contando aqueles últimos dias do apóstolo Paulo, ele fazendo amizade com Lucas, e Lucas escrevendo. Lucas que era médico, né? Que coisa tremenda. E quando ele fala que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Ele foi falsamente decapitado, se eu não me engano, por Nero, se eu não me engano... os pastores, professores, se eu não me engano, ele foi decapitado por não negar a sua fé. O que ele tinha era poder de Deus, o que ele tinha era o Espírito Santo. Isso é que faz. Se eu não me engano, então, 99% de todos os discípulos e apóstolos daquela época, eles morreram martirizados. Por que eu falei 99 e não falei 100? Porque teve João, foi jogado numa caldeira de fogo ardendo, caldeira quente, só que nada aconteceu com ele, ele não se queimou. Com raiva dele, isolaram ele na ilha de Pátimo. Você sabia disso? E foi lá que ele recebeu o Apocalipse, a revelação. Ele falou: deixa esse cara, a gente não consegue matar esse cara, pô. Então bota esse cara preso lá, isolado lá. Ele recebeu o Apocalipse, recebeu a revelação. Morreu de morte morrida, né? De velho, né? De idade, né? Então, irmãos, fique firme no Senhor. Sabe que no Senhor o seu trabalho não é vão. Seja abundante, firmes e constante. Porque no Senhor o seu trabalho não é vão. Irmãos, ali, nesse avanço, eu queria com vocês aqui... obrigado. Como é que mudou antes? Foi mais rápido que eu. Ó, para toda a igreja evangelize. Então vamos para frente aí. Você vai encontrar agora, aí a gente pode... cada um dessa linha aí, se tiver muito pequenininho, é um número dessa folha que está com vocês. Então começa ali no número 3, por favor. Se eu não me engano, na folhinha de vocês está escrito desenvolvimento. Beleza? Vamos combater o cansaço aí, pessoal. Levanta a mão assim e dá um glória assim. Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. Quiser levantar, fazer assim com a perna é importante. Eu sempre faço isso com meus alunos, né? Então não importa, não importa. Mas quebra o protocolo. Não, levanta um pouquinho, faz um movimento aí. Vale a pena, gente. Vale a pena você estar aqui preparado. Deus está preparando algo maravilhoso para cada um de nós. Persevera na palavra. Não abandone o primeiro amor. Seja firme, fiel até a morte, igreja. Vamos lá. Olha só a igreja e a resiliência. A igreja de resiliência, vocês conhecem a propriedade física resiliência? É uma propriedade que você tem de pegar algum material e você estica ele e ele pode voltar ao seu estado normal depois. Então ele sofre uma pressão, sofre alguma força sobre ele, mas quando você solta ele, ele tem a tendência dele, estou falando certinho? É voltar, estou vendo o pessoal fazer assim, né? É voltar ao estado anterior, normal. Então, a sociedade ela tem essa situação. Entendeu? Você vai para as camadas mais pobres, você compara o filho do pobre, você compara o filho que é mais sofrido, de um filho de uma pessoa que não é tão pobre, não tão sofrida, você vê que esse molequinho de 11 anos, igual a idade do meu filho, ele tem uma capacidade de resistência e de resiliência maior do que aquele que é o filho do riquinho lá.
Então, essa sociedade em todo, em si, pode buscar aqui Vieira, Araújo, toda essa parte aqui, onde passa o 794 ali, né, aqueles ônibus todos ali, Pirituba, né, tudo aqui perto, né? Piraquara também aqui perto, Jardim Novo, tudo aqui perto. Então, eu já evangelizei muito por aqui perto. Então, quando você vai por essas ruas aqui, e quando você vê as comunidades, seja daqui de Realengo, seja de outros bairros vizinhos, seja de uma favela, seja de onde for, você vai ver que as pessoas elas têm essa capacidade de resistir à luta, de resistir. A outra menina lá no trabalho, vida pobre, vida difícil, trabalha na conservação e limpeza, comprou um celular com muito custo, mas não vigiou. Estava de bobeira no ônibus lá na Central do Brasil, um elemento lá do mal lá meteu a mão e roubou o celular dela. Vigia nisso, pessoal, cuidado. Aí ela estava lá de sono lá, perdeu o celular. E no que ela perdeu o celular, resiliente, ela falou que assim, Deus vai me dar força para eu comprar outro. Mas eu estou muito triste. Resiliência. Então a comunidade, a igreja local, olha aí na folha de vocês aí, desempenha um papel significativo de ajudar a comunidade a desenvolver sua resiliência. Então, você pode ajudar a comunidade. Eu já tenho percebido isso. Está acontecendo cada vez mais na nossa geração. Nos anos 90, ainda peguei anos 90, porque nos anos 80 era muito criança, peguei os finais dos anos 80, porque eu comecei a trabalhar em 89 de cadeira assinada. Mas nos anos 90, principalmente, e vem evoluindo, parece que não está evoluindo coisa nenhuma, mas as pessoas ficam meio que com medo de falar umas com as outras. Eu lembro quando era molequinho lá na roça, mesmo quem não se conhecia falava, você nem se conhecia. Aí, às vezes, eu faço isso, que eu fui criado na roça, aí meu filho fala, pai, você conhece? Eu falei, não. Tu fala com quem você não conhece, pai? Eu falei, mas e daí? Então, você vai se aproximando, criando elo, criando amizade, e a pessoa vai pegando confiança em você, vai vendo que você é da paz, que você é dos Bíblia, que você é diferente, que você não compactua com os erros. E eu estava conversando com os irmãos aí antes de entrar aqui na palestra. Você pode permanecer firme na sua universidade, não deixe a universidade mudar vocês jovens que estão na universidade, jovens e adultos, né? Você, jovem aí, criança aí, infantil, o pessoal do departamento está na escola, não deixa com essas ideologias aí de gênero, não deixa ninguém mudar você. Cuidado, que a pessoa entra crente em determinados lugares, e em vez dele fazer a diferença, igual Daniel, já leu o livro de Daniel? Você viu que ele frequentou as escolas mais sinistras lá, do rei lá de Nabucodonosor, aquela turma toda lá, né, da Babilônia, né? Então, e ele mudou? Não vou me contaminar. Ele colocou no coração dele, não vou me contaminar, não adianta. E os amigos dele também, que foi colocado na fornalha de fogo. Vocês devem ter lido isso aí, está em Daniel. Então, igreja, nós é que estamos numa ponta do sistema para não deixar que o povo desanime. Então, existe crentes evangélicos aí com a cabeça baixa, desanimado. Nós somos mais do que vencedores, igreja. Nós temos o Espírito Santo, nós não somos dessa terra. Tem uma ilustração passando aí no YouTube, aí, numa pontinha de uma corda, que é uma pontinhazinha vermelha, é a vida que a gente tem de quando você nasce, cresce, amadurece e morre. Mas tem uma ponta eterna que é quando você vai ficar com Deus. Ou não. Você quer uma eternidade com Deus ou sem Deus? Então você precisa plantar aqui. Você precisa vencer. Aqui, ó, quando fala, ó, choque, estresse, sem crise. E as pessoas têm... pessoas resilientes se recuperam rapidamente, mesmo tendo passado pela crise. Amém? Então, vamos lá. Tirando aí a parte de vulnerabilidade, eu queria comentar com vocês, não dá para fazer uma síntese, de Romanos, capítulo 1. É muito gostoso a gente estudar a palavra de Deus, né? Mas Romanos, capítulo 1, 18 ao 32, fala da depravação do homem. E esse livro é uma coisa... Eu já vi, não foi palavra minha, não é entendimento meu, tá, pastor? Meus professores estão aqui, né? Então não é entendimento meu, mas eu já vi de todos. Se eu pudesse salvar um livro correndo do Novo Testamento, está tudo perdendo, está rasgando, estão perseguindo a igreja. Aí o outro falou, eu ficaria com Romanos, esse irmão falou. Porque é um tratado tremendo. Ali você vai encontrar a definição do que é o Evangelho. Quando alguém te perguntar, você sabe o que é o Evangelho? Aí você fala assim, Romanos 1,16. O Evangelho é o quê? Poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Então a pessoa tem que crer. É um compromisso. Eu vou deixar aqui uma dica, ou melhor, 10 dicas, lá no finalzinho da apostila, que aquelas pessoas falam assim, a gente vai dar aula de evangelismo prático, aí as pessoas falam assim, poxa, eu não sei como falar. Mas como é que eu vou falar? Então, eu vou te mostrar como você deve falar. Aqui tem, eu botei lá no finalzinho, para não tomar muito tempo, seria como evangelizar do modo bíblico. Você pode botar nos 5 dedos das mãos.
Tá? Você bota assim nos 5 dedos das mãos e você vai falar. O que eu devo falar? Mais à frente eu vou tocar nesse assunto de novo. O que você deve e o que não deve falar. Tem gente que fala que é para vir para a igreja que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Aí o menino falou, beleza, eu estou endividado, vou vir para a igreja e não vou ficar mais endividado. Teve um que chegou a dizer que ele estava orando e o caixa eletrônico botou dinheiro para fora. Peraí. Que evangelho é esse, cara? Passei muito, né? É isso aí, ó. Olha a resiliência na Bíblia aí, ó. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Conhece? Não temas não, igreja. Não temas, igreja. Alguns pregadores falam, né? Fala para quem está ao seu lado. Não temas. Não temas. Isaías 7, versículo 1. Anota aí. Também não está aí, não. Você deve temer a Deus. 8:13 de Isaías. Tema a Deus. Porque nós, consegue aí 10:39 de Hebreus? Vamos dizer tudo juntos? Me amarro, aquilo ali é força do Senhor. 1, 2, 3. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Oh, glória! Não olha para trás. Tem um hino antigo que a gente cantava nas igrejas antigas, eu aprendi com a minha tia, que dizia assim, ó, quem em sua mão, desculpa eu louvor, que eu sei que ensaia, eu não ensaio, eu sei, desculpa, então só a letra. Quem em sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Então seja constante. Vamos passar mais um aqui? Romanos 1:18, a depravação da humanidade. Parece que você tirou uma foto do que está acontecendo hoje esse livro aí, nessa parte 18 ao 32. Fala de tudo que você... Eu vou abrir lá com você, lá, abra comigo. Romanos, capítulo 1. Estamos dentro desse tempo, certinho, para não passar. Quantos acharam aí, digam amém. Quem não achou, diga misericórdia. Sem precisar ficar com vergonha, nós estamos na casa de papai. Fala para quem está ao seu lado, estamos na casa de papai. Papai do céu. É bom, né? Filho é diferente, fala assim, filho é diferente. Filho tem intimidade com o pai. Quantos acharam? Diga amém. Quem não achou ainda, diga misericórdia. Então, olha lá, idolatria e depravação aí, ó. A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Olha que sociedade, igreja. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível e semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, homens também deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida corrupção do seu erro. Você não vai compactuar com esse erro. Você não deve compactuar com esse erro. Que aqui, na nossa sociedade, você está vendo isso aqui. Isso aqui é um retrato do que está acontecendo hoje, não sei se vocês perceberam. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, versículo 28, o próprio Deus, acompanhem comigo, os entregou à disposição mental reprovável. Estava falando isso no trabalho há muito tempo atrás, não sei se Silvana vai lembrar, quando a gente estava falando. Eu estou vendo essa sociedade estranha, porque as pessoas, você está falando, parece que a pessoa não está ouvindo.
Quem é que quebra essa barreira? Confortou o Senhor o meu coração. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, igreja? Isso confortou meu coração. Que as pessoas estão corrompidas e entregues a uma disposição mental reprovável. Então o que você falar você é o do contra. Você é o que é o anti. Não. Você é um cidadão do céu. Por isso que você tem que estar correto com relação às coisas de Deus, na palavra, para não ser envergonhado. Tem que estudar a palavra. Olha o final desse pessoal, olha a reprovação mental que Deus... Olha o versículo 29. Cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes à paz, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, meu Deus, não somente os fazem, mas também aprovam quem procede assim. Então, com relação à sociedade, não tente ser aceito. Eu aceito. Para ser aceito, eu faço igual eles. É igual quem entra no vício. Quem entra no vício, às vezes, que começa a fumar de pequenininho, é para ser aceito no grupo. Aí ele entra no vício, ele fuma, ele faz, ele se droga. Por quê? Para ser aceito. Gente, em nome de Jesus, não aceita os que tais coisas praticam. Está falando a Bíblia aqui, ó. Tem gente que, inclusive, aprova essas coisas. Não seja assim, seja diferente. Mas é para poder eu ficar bem com a minha comunidade, eu vou dar a mão, eu vou andar com eles. Cuidado com isso. Cuidado com isso. A gente vai chegar lá no Salmo 1, já. Vou passar mais um aqui, ó. Como o Evangelho impactou as comunidades no tempo de Jesus. Aí, eu devo ter colocado aí uma questão de... Passei agora? Vê aí se eu não passei. Isso. Apareceu para vocês aí, né? Isso. Aí, eu quero chegar aqui, mas deixa eu ficar um slide antes, que aí vocês têm a apostila para isso aí. Vai aqui descendo, ó, nos tempos de Jesus, na minha folha, eu devia ter numerado para ficar fácil, né? Mas está aqui do lado esquerdo, no número 3 ainda, negrito, igreja e resiliência. Embaixo, negrito, Romanos 1, a gente acabou de ler. Terceiro tracinho, como o Evangelho impactou nos tempos de Jesus. Jesus quebra paradigmas, racismo, preconceito. Lembra da mulher samaritana? Porém, não foi politicamente correto. Eu estou afirmando. E pergunto e devolvo agora para vocês. Pensa junto, hein? A gente podia ficar a manhã toda na escola dominical estudando isso aí, né? Você concorda? Cuidado com o politicamente correto, igreja, para ser aceito. Não, mas aí eu fico bonzinho com o pessoal da comunidade, aí o pessoal, meus vizinhos, vai ver que eu sou um pastor bonzinho, um irmão bonzinho, maneirinho, que concorda com tudo. Se todo mundo fala A, eu falo A também. Se todo mundo fala B, eu falo B também. Se todo mundo fala de política e reclama do presidente, eu reclamo também. Se não reclama também, não reclamo também. Não precisa disso, igreja. Nossa pátria é o céu. Como impactou as comunidades? Fazendo a diferença. Ele toca numa menina e restaura a vida. Então, eu botei aí Lucas para vocês aí, capítulo 8. Isso era considerado imundícia. Quer ver outra? Aceita que uma mulher hemorrágica lhe toque. Também era considerado imundo. Ele deixa. Ele quebra outro paradigma. Permite que a mulher que não tem boa reputação lave o pé dele. Lembra que ela lavou e secou com o cabelo? Isso Jesus fazendo. Botei aí a mulher samaritana, botei aí a mulher adúltera. Essa cena também, daquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, quando ele começa a escrever no chão assim, né? Aí, mestre, essa tal foi pega no ato da adultério, tal. A lei de Moisés fala que a tal deve ser apedrejada, mestre. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra aí. A parceira é tremenda. Aí mostra ela assim, chorando, quebrantada. E indo até ele aqui assim, né, pedindo perdão. Meu Deus do céu. Irmãos, vamos lá, seguindo aí. No próximo tópico, como o Evangelho impactou as comunidades, começando pela igreja, eu estou aí nos tempos de Jesus, agora eu vou para impactou ao longo da história. É esse aqui agora que está aí, né? Ao longo da história. É esse? Vou voltar um, né? Esse. Ao longo da história. Ao longo da história, eu quero fazer um convite para a igreja. Aí extrapola esse horário e esse momento de congresso aqui. Que você busque estudar e pesquisar sobre a história da igreja. Irmãos, vocês vão deparar com cada coisa maravilhosa. Só mesmo o poder de Deus. E até pessoas que desistiram da fé. Você começa, sabe por onde? Pelo livro de Atos dos Apóstolos. Você vai ver cada cena ali tremendo. Um cara que era muito estudioso,
Ele pensava, inclusive, quando ele perseguia os crentes, se chamava Saulo, você já deve ter ouvido falar, e ele achava que estava fazendo alguma coisa para Deus, que estava sendo fiel na religião. E ele depois cai do cavalo, e ele fica cego, e você sabe do que Deus transformou aquela vida. Então, gente, nunca desanime de ninguém. Nunca desanime de ninguém. Mas para isso você não precisa dar mão ao pecado. Você tem que fazer a diferença. Mas ele transforma vidas. Ele levanta homens. Eu estava falando com um pastor aqui no intervalo aqui sobre aqueles diáconos. Como é importante o ministério de diácono. Os primeiros diáconos, igreja. O Estevão, ele foi o quê? Apedrejado por não negar a Cristo. Você lembra de Filipe? Você ouviu falar de Filipe? Lembra de Filipe? Filipe evangelizando, ele encontrou um mágico. Quantos mágicos você vai encontrar aí por fora aí? É porque o problema da magia pode começar com uma brincadeira, mas cuidado de ser perigoso. Porque a pessoa quer mais poder. Eu preguei certo dia aí, essa semana, num trabalho de capelania militar, sobre Simão o Mágico. Esse cidadão, ele enganava as pessoas. Ele conheceu Filipe evangelizando, ganhando alma. Ele chegou a se converter, pelo menos falou, e foi batizado nas águas, igreja. E acompanhava Filipe. Você sabe o que ele falou depois disso tudo? Ele queria comprar por dinheiro o poder do Espírito Santo. Ele falou, eu queria esse poder aí. Olha a intenção do indivíduo. Aí você fala, como é que você vence essas coisas? Pela palavra de Deus. Sem conhecimento o povo se perde, se confunde. Mas pela palavra você vai ter um exemplo. Vou trazer um exemplo de um menino motorista falou para mim. De vida. Depois vamos para a Bíblia. Olha um exemplo de vida. Ó, rapaz, você está confiando numa pessoa que é um falso pastor, que é um falso crente, que é um falso cristão? Você está confiando nessa pessoa? Não confia na palavra dele. Veja o que ele faz, as atitudes dele. Aí eu falei, rapaz, você disse que nem crente é. Sabe o que você falou? Vamos para a Bíblia. Pelos frutos, conhece? Você falou isso, olha só, uma experiência de vida tirada da palavra. Porque a palavra diz, você quer saber se uma pessoa é ou não de Deus? Vê os frutos dela, poxa. Vê como é que ela é em casa. E aí que vem a decepção. Quantos eu encontrei em casa palavrudo? Espancador de filho, de esposa. Foi curado no encontro de casais, aquele casal. Anos sofrendo. E ela foi muito crente, cara. Meu Deus. Hoje é dia de cura também, igreja, em nome de Jesus. Como o evangelho impactou durante a história, eu botei duas passagens aí, ó. Uma de 1 Reis, capítulo 18, e outra de Atos dos Apóstolos 24, 5. No capítulo 18 e 16, vocês conferem, foi quando Obadias, ele foi encontrar com o rei Acabe. Acabe, aquele rei complicado que se juntou com Jezabel, né? Ele lhe anunciou e foi Acabe ter com Elias, o profeta. Vendo-o, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? O que ele perguntou. E por que tu acha que ele chamou ele de perturbador? Porque ele andava na palavra, ele andava com Deus, ele era profeta de Deus. Eles perseguiram Elias. Elias chegou a ter medo. Nós somos seres humanos. Elias, aqui começa a anteceder aquela questão com os 450 profetas de Baal. Começou aqui nessa passagem. E mais à frente nós somos chamados de perturbadores, sabia disso, igreja? Quer ver mais uma? Atos 24, 5. Como é que perturbador pode se dar a mão com as coisas do mundo? Porque, leia comigo aí, está na minha folha. Tendo nós verificado que este homem é uma peste, que é isso, rapaz? E promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador das seitas dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei, perseguindo o servo de Deus aqui, chamando de sedição, de perturbador de Israel. Então, igreja, faz a sua parte e permaneça firme, permaneça fiel ao que o Espírito Santo tem colocado nas suas mãos. E esse reta final nossa aí. Na reta final eu vou deixar essas aplicações aqui para vocês levarem, né? Como evangelizar e tudo. De repente eu falo rapidinho ali, que ainda temos mais uns 10 minutos. Mas olha comigo aí esse parte que vê se é esse aí, ó. Como o evangelho impacta ou pode impactar as comunidades atualmente. De tudo que a gente já falou até agora, fazer um resumo aqui. Através do poder do Espírito Santo, pelo bom testemunho. Eu lembro que tinha os antigos, né? Eu gosto de aprender com os antigos, que eles falavam assim, quando a pessoa dá mau testemunho, ele fala assim, aquele irmão não está dando um testemunho, ele está dando um testemunho, né? Que é um testemunho triste, já deve ter ouvido isso, né? Então, ó, pelo bom testemunho, tem aquela palavra que diz, né?
Pregue o evangelho. Se for necessário, use palavras. Pregue com a sua vida. Pregue com a sua vida. Pelas ações, evangelizar como estilo de vida, naturalmente. Entra no assunto natural. Eu tenho observado isso. Aí você vai falar, aí, pastor, você é da área de missões, por ser evangelista, aí tu sabe essas coisas, pô. Divide com a gente aí, então eu vou dividir. Às vezes a pessoa vai evangelizar, ela vai e se veste de crente. E sou crente, estou no evangelismo. Agora estou no evangelismo, agora eu vou evangelizar. Se me vestir de crente. Agora eu quero ganhar alma. Aí, vamos lá, está acabando. Acabou o evangelismo. Opa, acabou, não sou mais crente. Agora eu sou mais um aí na sociedade. E aí? Irmãos, você é cristão 24 horas. Você é um servo de Deus naturalmente. Então, quando você for entrar no assunto da salvação, deixa o assunto fluir naturalmente. Acho que eu avancei aqui. Perdão. Deixa o assunto fluir naturalmente. Não tente inventar, usar palavras rebuscadas. Deixa a coisa fluir naturalmente. Seja o seu viver, o seu natural, o modo de vida do cristão, o ganhar almas. Não precisa ter uma pessoa especialista nisso. Deus chamou, quando ele fala assim, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quando diz lá em Mateus, fazei discípulos de todas as nações. Como é que você acha que essa obra vai ser feita? Só com especialista? Só com um missionário especialista, pastor especialista? Não, o pastor, inclusive, como presbítero, tem a missão local de apacentar o rebanho, só que ele está municiando cada um de vocês. Ele está municiando cada um de vocês. Não importa onde você estiver. Tive um testemunho do meu filho mais velho na sala de aula que meu coração foi no céu, né? Quando um professor de história, eu não tenho nada contra o professor de história, me amarro em história, eu tenho 2 canais de história no Facebook. Mas o professor de história começou a falar um monte de coisa e falou, é naquela Bíblia lá dos crentes lá que fala isso, isso e isso. Não tinha nada disso. É na Bíblia dos crentes, aí meu filho falou, professor, com todo respeito, eu estou com a Bíblia aqui na bolsa, eu queria que o senhor me mostrasse, porque eu acho que o senhor está falando, não tem nada aqui na Bíblia. A turma foi abaixo. Cara, tu falou isso, mas ele está falando de um monte de coisa que está na Bíblia que não está na Bíblia. Como eu ando com a minha Bíblia, papai me ensinou, né? Aqui, mostra aqui. Aí ele, não é bem assim não, é que eu esqueci do versículo, mas depois eu te mostro. Foi saindo, né? Então cuidado com isso, igreja. Como o evangelho então impacta? Eu queria que você olhasse na folha aí de novo, depois do Pacto de Lausanne. Esse Pacto de Lausanne foi um pacto feito na Suíça, com mais de 150 nações. Em 1974, eu deixei um fragmento desse pacto sobre a comunidade para você na folha também, de brinde, de presente. Então você vai analisar em casa, a gente vai precisar analisar aqui não faz parte da aula. Mas vamos lá, como o evangelho impacta e pode impactar? Através, me ajuda aí, primeira linha aí, através, viu, o pessoal está ligado. Segundo, pensou que eu não ia falar não, né? Aí, pastor, se a igreja for tirada daqui, aí, Márcio, será que a comunidade vai sentir falta de vocês? Pensa aí. Como diz lá, receba aí. Faz assim, número 2, faz assim. Pode ser. Mas pode dizer, que a igreja não funciona mais aí não? Já faz tarde, graças a Deus. Os caras foram embora, graças a Deus. Não, número 1. Eu espero que estejam fazendo a diferença. Rapaz, tinha um pessoal abençoado ali, rapaz. Pessoal, as meninas, entendeu? Bacanas. Os rapazes, tudo diferente, cara. Inclusive tem um menino aqui que joga bola lá comigo, lá no campinho, lá. O menino é diferente, até jogando bola, rapaz. Ele é diferente, ele respeita e tal. E todo mundo, quando quer tirar uma dúvida do jogo, tira com ele. Se é um lance duvidoso, fala com ele. Então, olha para quem está ao seu lado e fala assim, faça a diferença. Olha só, invista em amizade sadia. Você pode ganhar um menino ali, o português da quitanda. Uma vez a gente estava fazendo um evangelismo transcultural e não sabia, porque o dono da quitanda era de Portugal, e ouvindo e gostando. Aí vem um pastor aí, meu amigo aí. Aí que bacana. Aí vem um pastor, meu amigo aí. Aí, para de bobeira aí, para de falar besteira aí. Pastor, tá vindo aí, meu amigo aí, rapaz. Aí eu, que isso? Você vai fazer isso não? Não, tu é meu amigo, rapaz. Chega aí. Pô, ele tem uma conversa. Aí precisa orar para aquele cara ali, ó. Ora por ele ali. Ele que falava. A amizade sadia, amizade saudável. Invista nisso. Quer melhor evangelismo do que isso? Então você não está inventando. Não, vou me vestir de crente. Foi o pai de uma pessoa conhecida, famosa, que se converteu, que falou isso. Sabe por que eu ainda não me converti? Frase não é minha. Peguei. Sabe por que eu ainda não me converti? Vocês dentro daquela igreja lá, todo domingo, aquela igreja, gente, acho que sai pelas paredes.
vocês transbordam amor. Eu nunca vi tanto amor junto e misturado, como diz aí o carioca. Eu nunca vi. Vocês são muito amorosos. Que igreja amorosa. Vocês exalam o perfume do amor. Mas é só sair daquela porta ali. Vocês parecem que se transformam. A visão dele que ele contou para mim. O pessoal parece que se transforma. Nem a vaga do carro eles deixam direito. E briga porque estacionou errado. O outro lá em Unamar, Pribe de Unamar, onde eu falei que eu estive lá, primeira igreja batista em Unamar, o pastor falou, se eu ver algum membro na chuva, no ponto do ônibus, o nosso estacionamento está lotado que não cabe carros. O estacionamento está lotado de carro. E eu estou vendo um membro na chuva, sozinho lá, e ninguém dá uma carona, eu vou disciplinar a igreja inteira. Foi interessante, né, abordar isso. Mas eu estava de visitante, de pregador, e ele chamando a igreja a essa responsabilidade. Mais uma linha aí, pessoal. Cuidado com a roda dos escarnecedores, palavras torpes, caminho dos pecadores e conselho dos ímpios. Você está lá no Salmo 1, como eu falei no início. Bem-aventurado o varão, né, o homem que não senta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, né? Ele não está ali junto com os conselhos dos ímpios, não segue o conselho dos ímpios. Então, não se assenta, não se detém e não segue. Essas três coisas aí. E ainda as palavras todas. Então, tem uma diferença aí. Tem gente que fala que é assim, sou crente, não falo nem com o meu vizinho. Eu tenho uma experiência dessa onde eu moro. A gente fica esbarbacado. Mas, graças a Deus, a gente teve os olhos abertos. E a gente fala mesmo. Aí eu dou minha mão a palmatória para a igreja. E a gente era assim. A gente era assim. Rapaz, tem que ver, rapaz. A gente falou lá, tem uma vizinha lá, um casalzinho de filho. Aqui eu posso falar livremente. Poxa, rapaz. Ela não deixa as crianças se misturar. Ah, mas é a Covid? Mas se mistura na igreja. Então, na igreja não tem Covid, mas ali tem. Como é que é isso? Não conseguimos entender. Que jamais venhamos a ocultar nossa fé. Conhece essa linha aí? Isso mesmo. Isso, mesmo que isso nos custe um alto preço. Não oculte a sua fé, mesmo que isso custe um alto preço. Cuidado com a aculturação, privatização da fé, tolerando abusos e tendências culturais. É tudo normal. Agora estão botando um ES depois de todos. Professora de português, professores estão aí falando. Isso é um erro. Existe realmente lá palavras que são comuns de dois gêneros. Palavra, língua portuguesa, você aprendeu isso quando moleque, criança. Mas isso não existe, esse negócio que estão botando um X e um ES no final das palavras. Isso não existe em língua portuguesa. Isso vai, a gente fala errado, escreve errado. Cuidado, jovem aí. Vai fazer redação, cuidado para não escrever errado na redação. Cuidado. Se imponha nisso na escola, o que for. A gente está de olho na escola do meu filho lá. Cuidado. Outro. A igreja não é influenciada por ninguém, é a igreja que deve influenciar a sociedade. A gente falou isso no início aqui. Provérbio 22:1, Mateus, vocês conferem em casa? Mas vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Conclusão e prática. Isso. Fazer discípulo. Mais um. Esse. Tarefa inacabada. Então, irmãos, sabe por que essa batalha de nós lutarmos contra o cansaço? Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês aqui, que vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Sábado, imagina quem trabalha a semana inteira. Então, podia estar em qualquer outro lugar, mas vocês escolheram estar na presença do Senhor, aprendendo de Deus. E louvo a Deus humildemente estar aqui com vocês, porque por mim mesmo não sou capaz de nada. Gente, cuidado com o bom nome. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. Provérbio 22:1, palavra de Deus. Concluindo, a tarefa é inacabada. Restauração da imagem de Deus na vida dos descrentes. Existem pessoas que não são crentes. O que significa essa restauração? Que eles acham que Deus é um velho barbudo, com a roupa vermelha, entendeu? Ainda fazendo ho-ho-ho. Então tem gente que acha que Deus está numa caixinha, e você tira ele lá dessa caixinha quando você precisa, e quando você não precisa, fica quieto aí, quem sabe sou eu. Não, não faça isso. Cuidado com isso. Você está aí para mudar essa cultura. Se você está na contracultura, mas é a cultura do céu. É a cultura do céu. As 10 dicas, aplicação, oração, a palavra, são os pilares. Em Atos 6:2, eles levantaram aqueles diáconos que eu falei, por conta, para se dedicar à palavra. Os apóstolos levantaram diáconos para que eles pudessem servir as mesas, a Santa Ceia, fazer visitas viúvas, e eles pudessem se dedicar à palavra. Sem palavra, igreja. A cair lá em Oséias. O meu povo é vencido, é destruído,
desfalece porque lhe falta. Toda a igreja eu falo isso. Eu tenho algumas origens lá na África, e lá na África você encontra os maiores corredores do mundo inteiro. E se você quiser fazer uma pesquisa, busca saber o que é o Quênia, o Etiópia, países difíceis de cultura, de economia, perdão, cultura não, economia, riquíssimo em cultura e riquíssimo em atletas, feras. E uma nação de 54 nações, um continente, a África, de 54 nações. O que é o chifre da África lá, que chama Marrocos, Níger, lá em cima em Nigéria, e vem descendo, vem passando pelo Egito, Eritreia, você vem descendo, você vem pelo Guiné-Bissau, Angola, você pega o centro ali ocidental, ali no centro central, você pega aqui o antigo Zaire, República Democrática do Congo, aí você vem descendo, você chega ali, aqui chama Moçambique, Madagascar, você vem para o lado de cá, você tem o país capitalista mais rico que é a África do Sul, você tem riquezas, mas um país que foi totalmente dominado porque faltava conhecimento de Deus. Oséias. Irmãos, como evangelizar do modo bíblico é um presente que eu vou deixar para vocês. Está aqui, ó, do lado de trás da folha, 10 dicas para você evangelizar. Então, eu acho que eu já extrapolei meu tempo aí. Me perdoa, vem para cá, meu irmão. Então, ó, deixo aqui para vocês enquanto ele vai caminhando. Você, quando for orar na rua, olhar de olho aberto, entendeu? Não tem nada que fechar o olho. Vai ganhar uma tapona, entendeu? No pé do... Vocês estão rindo, né? Eu calma rir também, meus filhos. Vai ganhar um aplauso na orelha, um só. Aí depois vai ficar triste, né? Só um. Fica, ó. Aí, em nome de Jesus, ó. Entendeu? Não é, nossas armas não vai dar soco em ninguém, não vai revidar, não é isso. Não use, entendeu? Ó, cuidado com o evangeliquez, entendeu? Isso aí está confundindo, isso é muito sério. Deve fazer esse seminário só sobre isso. Evangeliquez, né? Ô varão, ô vaso, ô terra, cuidado com esses termos. Tem cara com a arma do tráfico aqui. Qual é, varão? Paz do Senhor. Paz do Senhor, né? De onde aprendeu isso? De quem? Adivinha de quem ele aprendeu isso? Então, cuidado. Quem está falando? Quem está me dando a paz do Senhor? É crente também? Você batizou quando? Você está congregando aonde? Entendeu? Aí, para não atrapalhar, então, o horário da igreja, que tem várias programações, eu deixei aí também o método errado de evangelizar. Vem cá, por favor. Vamos ficar em pé rapidinho. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, meu Deus, por essa oportunidade. Continua capacitando. Unge a cada um aqui, Senhor, com a Tua presença. Que daqui saiam missionários, tanto da questão urbana, local, evangelização do bairro, no seu próprio idioma, como também possa sair daqui pessoas vocacionadas, estão aí, Senhor meu Deus, eu sei, para missões transculturais, além fronteira, a segmentos, Senhor meu Deus, de pessoas religiosas, imigrantes, refugiados, a diversos segmentos, ribeirinhos, quilombolas, a diversos segmentos, Senhor meu Deus, para serem evangelizados. Capacita a IEFA, Senhor, capacita cada membro, capacita cada irmão, cada discípulo, melhor dizendo aqui, para pregar a Tua palavra, Senhor. Enche do poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor que Ele é digno, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos, agora vamos ter um intervalo de 30 minutos. Vai ter um cachorro quente lá embaixo. Só descer aí a nossa rampinha aqui atrás. 30 minutos, voltem, não saiam da igreja, confraternizem aqui, conversem aqui. Vamos retornar com a resposta das perguntas. Quem não fez a sua pergunta, preenche aqui na frente tem o formulário e a caixinha para deixar a tua pergunta. Depois vamos seguir para o nosso culto. Deus abençoe, até daqui a pouco.